Feche os seus olhos. Diga para o Senhor que você está aqui para aprender dele. A palavra do Senhor diz que tudo é para ele, é por causa dele. Tudo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós queremos aprender por causa dele. Porque tudo que nós fazemos é para ele. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor e que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Eu posso alcançar a mente das pessoas, mas o Senhor é o único que pode alcançar o espírito de cada um. Que o Senhor possa envolver o espírito dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa penetrar com as tuas verdades, Senhor. Que o Senhor possa misturar em nós, Senhor, para que nós possamos caminhar em espírito, Senhor. Põe as tuas mãos sobre nós nessa noite, Senhor, usa a minha vida, abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, porque nós queremos ouvir do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, abrem João capítulo 4. João capítulo 4. Verso 13 e 14. João 4, 13 e 14. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De veras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém, queridos? Diga para o seu irmão, você é essa fonte. Amém. Pode sentar. Aleluia. Queridos, você sabe o que é uma fonte de água? Uma nascente. A gente nem sabe de onde vem, a verdade é essa, né? Eu estava falando com o pastor Marinho hoje, e eu falei, quando nós fomos, e nós vimos a nascente do Rio Jordão, era embaixo do Monte Hermon, aí o pastor falou, não, mas não é, a nascente não era bem lá, porque eu fiquei muito impressionada, queridos, porque tinha o monte, tinha aquelas rochas, tinha um monte atrás, né? Tinha umas rochas, e a água saía debaixo daquelas rochas. Uma loucura. Demais. Mas você sabia que uma nascente, ela começa com um fio de água? Queridos, um rio enorme, um rio grandioso, ele começa com um fio de água. E depois aquela água vai se avolumando, vai tomando proporções, e você sabe disso, mas antigamente todas as civilizações, elas começavam onde o rio passava, porque rio é vida, amém? É por isso que o Ganges, na Índia é um rio sagrado para eles. Eles têm a consciência que, tudo bem que eles acabaram com o rio, mas eles têm a consciência que o rio traz vida. Porque lá as pessoas podem beber água, as pessoas podem ter vida porque o rio passa por lá. E nesse texto, o Senhor diz que se nós bebêssemos da água que Ele desse, quantos aqui bebeu da água que Ele deu? Aleluia. Se nós bebêssemos da água que Ele desse, formaria em nós um rio, uma fonte, né? Uma fonte, deixa eu ler o texto. Água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então você imagina, nós somos uma fonte, e essa fonte tem que se avolumar, né? Ela tem que gerar muita água. E aí a palavra do Senhor diz que vai jorrar para a vida eterna.
E esse texto me chamou a atenção, porque esses dias eu estava estudando um assunto e eu estava lendo a respeito do Mar Morto. E você sabia que o Mar Morto, na verdade, ele não é um mar, né? Ele é um lago. Então, ele é abastecido pelo Rio Jordão. Então, existe uma fonte pequena, uma fonte que jorra água, e aquilo vai virando um rio enorme, passa pelo Mar da Galileia, que também não é um mar, que também é um lago, passa pelo Mar da Galileia. Então, as águas do Rio Jordão, elas entram no Mar da Galileia, abastecem o Mar da Galileia, saem do Mar da Galileia e desembocam no Jordão. Só que o Jordão não desemboca em lugar nenhum. As águas que nasceram, mas o Mar Morto não desemboca em lugar nenhum. As águas que nasceram lá da fonte do Jordão, elas param no Mar Morto e elas morrem. Porque não tem saída. O Mar Morto, que é um lago, ele não desemboca no mar, né, para começar todo o processo novamente. Não acontece isso. E eu fui estudar isso porque eu fiquei pensando, mas se... Desculpem a minha ignorância, tá? Mas eu fiquei pensando, mas se toda a água do Jordão vai parar no Mar Morto, o Mar Morto não tem vazão, vai para onde essa água? Né? Por isso que eu fui atrás. Né? E, na verdade, essa água evapora. Né? É muito salgada e ela evapora. E você sabe que no Mar Morto não tem vida, queridos. Nada sobrevive ali, não tem vida. E eu achei interessante porque o nosso mar, ele tem uma concentração de mais ou menos 3 a 4% de sal. O Mar Morto tem 33, olha que número, né? Tem 33% de sal. É muito salgado. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com que nós somos uma fonte para jorrar para a vida eterna? O que isso tem a ver com o Mar Morto? Isso tem a ver, queridos, que se nós nos comportarmos como Mar Morto, provavelmente essas águas, essa fonte do nosso interior, ela vai morrer. Nós precisamos receber das águas do Senhor. Nós bebemos das águas do Senhor, nós fazemos, o Senhor faz uma fonte em nós, e então nós jorramos para a vida eterna. Não é isso que o Senhor diz? Nós jorramos para a vida eterna. Mas quando nós não jorramos, essa água fica parada em nós. Se a água ficar parada em nós, então nós somos como o Mar Morto. E o que é a água ficar parada em nós? É não pregar o Evangelho. Nós só fomos formados uma fonte de águas vivas porque nós nos chegamos até Jesus, não é isso que ele diz? Que aquele que beber da água que ele dá, nunca mais terá sede. E então será formada uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque nós recebemos da água dele, nós bebemos das águas da salvação, e agora nós vamos jorrar. E se nós não jorrarmos? E se a água que veio do Jordão parar em nós, e nós não dermos vazão? Nós não fazermos o que o Senhor disse que era para nós fazermos. O que o Senhor disse para nós fazermos, que foi a grande comissão do Senhor Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, eu não sei se você conhece. Eu, infelizmente, eu conheço. Eu conheço pessoas que... E eu queria que você pensasse aí. E se você conhece, eu queria que você erguesse a mão, não vou perguntar o nome, tá? Mas eu conheço algumas pessoas que receberam do Rio Jordão, receberam, mas não deram vazão. E elas morreram. Alguém conhece ou só eu? Alguém conhece? Mar Morto, queridos. Mar Morto.
Nós precisamos ser Mar da Galileia. Nós precisamos receber do Jordão e nós temos que dar vazão. Então, quando a palavra do Senhor diz que é para nós irmos, para nós pregarmos o evangelho, para nós fazermos discípulos, o Senhor fala, ide, pregar o evangelho, batizai, né? Não é assim, prega o evangelho, vire as costas, não. É acompanhar para que a pessoa vá e se batize, para que ela se firme, para que ela se torne discípulo. Quando nós fazemos isso, nós estamos jorrando das nossas vidas para a vida da pessoa. Essa conversa que nós estávamos tendo, eu e o pastor Marinho hoje, nós falávamos a respeito disso, né, de deixar uma história, de deixar um legado, né, das pessoas se lembrarem e falarem, glória a Deus pela vida de fulano, pela vida de ciclano. Você sabe que todos os anos, todas as vezes que tem algum, né, é Natal, é Ano Novo e a gente vai se cumprimentar, todas as vezes eu agradeço a pastora Maria Luísa. Eu falo obrigada, porque se não fosse por sua causa, talvez hoje eu não estivesse aqui. Talvez hoje eu não estivesse vivendo o que eu vivo no Senhor. Queridos, quando nós jorramos para a vida de alguém, é esse o reconhecimento que nós recebemos das pessoas. É essa a nossa recompensa. Eu sei, porque eu conheço a vida de muitas pessoas aqui. Não é delicioso quando por causa da sua vida uma vida é transformada? Quando por causa da sua vida um casamento é restaurado? Quando por causa da sua vida alguém é curado? Quando por causa da sua vida a pessoa sai do rumo de erro que ela estava e entra em outro rumo? É por minha causa e por sua causa? Não, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que se nós não estivermos grudados na videira, a gente não pode fazer nada. Mas se nós estamos nos alimentando do Jordão, nós podemos fluir para a vida eterna. Nós podemos jorrar das águas da vida na vida de outras pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos nos acomodar. Então, isso que o pastor falou, isso que o pastor disse a respeito de ver toda a igreja inflamada, queridos, isso é maravilhoso. Para nós, como pastores, assim, a gente fica andando nas nuvens. O pastor anda mais do que eu. Querido, se deixar, ele dorme falando nisso, ele acorda falando nisso. Vocês não sabem. E olha que eu gosto, hein? Mas eu falo às vezes, Marinho, calma. Marinho, calma, por favor, calma. Porque para nós, sabe qual é o nosso entendimento? Que nós estamos jorrando. Que as águas que um dia nós bebemos, está alcançando as vidas. E se alcançar a sua vida e você não se permitir ser um mar morto, você vai jorrar na vida de outro também. Esse projeto Natanael, queridos, é para isso. É uma estratégia para que as tuas águas jorrem. É só isso, é uma estratégia. Não sou eu importante, não é você importante, mas as águas que nós bebemos, essa é importante. Como diz no Salmo 1, quando esse rio passar, as árvores vão frutificar, tudo terá vida. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas nós queridos, precisamos ser o mar da Galileia. Nós precisamos receber e nós precisamos dar. Porque quando nós não dermos, se nós não damos, nós ficamos como o mar morto. Nós mesmos morremos. Nós mesmos ficamos salgados demais. Então não é esse o ensino do Senhor. Não é essa a orientação do Senhor. Não é essa. A orientação é: ide e jorre das minhas águas. Você bebeu, agora você jorra. Então você vai pregar o evangelho, então você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e então você vai fazer discípulos. E os seus discípulos vão fazer a mesma coisa.
E esse rio vai se avolumar. Amém, queridos? Você entende? É algo que nasce em nós e ele vai tomando uma proporção. Ele vai ficando espesso, ele vai ficando grande. Olha o tamanho dessa igreja. Começou em algum lugar. Tinha uma fonte, mas essa fonte foi jorrando e foi se avolumando. E daí as pessoas que receberam dessa água também começaram a jorrar e foi tomando forma. E foi tomando forma. E hoje nós somos um grande rio, amém, queridos? Amém? E ninguém aqui é mar morto. Diga para o seu irmão, você não é mar morto. Nós não somos mar morto. Talvez o inimigo, diga que nós precisamos receber, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos mesmo, querido, e nós estamos aqui para isso, para amar, para cuidar, como diz o pastor Daniel, para tirar os carrapichos. Nós estamos aqui para isso. Mas todos nós, a partir do momento que nós bebemos da água do Senhor, nós temos uma fonte em nós. Às vezes nós nos comportamos como Jeremias, Senhor, mas eu não sei falar. Todo mundo sabe falar, queridos. Nós falamos, amém? Tem alguém aqui que é mudo? Ninguém é mudo aqui. Nós vamos falar do nosso jeito, da nossa maneira, nós não precisamos de teologia. Queridos, Jesus não precisa de teologia, amém? Você é uma carta viva, eu sou uma carta viva, nós somos o testemunho. Então nós vamos jorrar. Queria que você abrisse em João, capítulo, nós já estamos em João, né? Vai um pouquinho para frente. Capítulo 14. João capítulo 14, verso 12. Palavras de Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Uau! Não é? Fazer as obras que ele faz, que ele fez. Aqueles que creem em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Queridos, existem 3 verdades aqui, e eu queria chamar sua atenção para elas. A primeira, a promessa do Espírito de Jesus. Eu posso fazer uma coisa por mim mesma? Não posso. Você pode? Não pode. Mas ele disse que se nós crermos nele, se nós bebermos dessa água que ele nos deu para beber, e então nascer em nós uma fonte de águas vivas, então nós faremos obras maiores, poder dele nas nossas vidas. Amém, queridos? E a palavra diz, aquele que crê. Você crê? Nós precisamos crer. Porque ele diz, queridos, não é a minha palavra. Não sou eu que estou falando isso para você. Ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores. São palavras dele. Ele é homem para que minta? Para que se arrependa do que foi dito? Não. Ele diz que nós faríamos. E falando de legado, a outra coisa que ele diz no finalzinho, porque eu vou para o Pai. Então ele está dizendo, eu vou, mas vocês ficam. E se vocês ficam e eu dou o poder do alto, então vocês farão as coisas que eu faço. Maiores até. Mas precisa crer. Você crê? Diga assim, eu preciso crer. Querido, se falta fé, peça ao Senhor. Fala, Senhor, eu preciso de fé. Você sabe que nós fomos visitar a igreja Monte Sião e o pastor Teófilo estava dizendo que o ministério de cura dele começou da seguinte forma. Ele era o tradutor do Clint Clarker, como que é? Tô ruim hoje, hein, gente? 4 anos de inglês. Como é? Heidi Clark.
Vocês entenderam, né? E ele falou que ele era tradutor, ele tem um ministério de cura, esse pastor, e falou que quando acabou o culto tinha uma fila gigante. Aí falou que o pastor olhou para aquela fila e falou, Teófilo, eu pego metade, você pega metade. Falou que ele começou a tremer. Ele falou, você imaginou a responsabilidade? As pessoas estavam esperando serem oradas pelo aquele pastor. E daí vai lá o tradutor, e daí o pessoal da equipe dele falou, você está com medo? Ele falou, eu estou morrendo de medo. Ele falou, ore. Você crê? Apenas ore. E o ministério de cura dele começou dessa forma. Queridos, nós precisamos crer. Amém? Os dons, esse poder não é para nós. Não é para desembocar em nós e nós virarmos mar morto. Não é para a gente subir aqui e falar, olha, eu tenho palavra de conhecimento, eu tenho palavra de sabedoria, eu tenho dons de curar. Não é para isso. É para curar os enfermos. É para libertar os cativos. É para transformar as almas. Você acha que o Senhor não vai dar? Se nós crermos, Ele quer que a gente creia. É isso que Ele quer. Porque Ele é o cabeça da igreja, só que nós somos o corpo. Quem que se movimenta, queridos? É o corpo. Quem se movimenta é o corpo. Nós precisamos nos movimentar. É através das nossas mãos. É através dos nossos pés. É através dos nossos lábios. Então você não precisa pensar, mas o Senhor vai me usar. É claro que Ele vai te usar. Uma vez eu ouvi uma pregação que uma pessoa disse assim para o Senhor, Senhor, nós não vemos mais os milagres que Elias fazia. Senhor, nós não vemos mais os grandes acontecimentos através de Eliseu. Senhor, porque crente é fogo, né? Senhor, nós não vemos mais as maravilhas através de Moisés. Senhor, o que aconteceu? Onde estão esses milagres? E o Senhor educadamente respondeu, e onde estão os Elias? E onde estão os Moisés? Onde estão? Queridos, nós precisamos crer no que essa palavra disse. Que Ele disse que nós faríamos, Ele disse que Ele iria e nós ficaríamos. Ficaríamos para continuar a obra dEle, porque é isso que um discípulo faz, amém? O discípulo continua a obra do seu mestre. E último ponto dessas 3 verdades aqui, ele diz, e as fará. E as fará. Queridos, isso fala a respeito de ação. Quem vai fazer? O Senhor? Não, somos nós. Só que para isso nós temos que nos levantarmos. Só que para isso nós temos que crer. Só que para isso nós temos que deixar de sermos orgulhosos. Você sabia que nós somos orgulhosos? Nós somos. Então o pastor Marinho chega e fala para mim que tem uma enfermidade, ora por mim. E o medo de orar e a pessoa não ser curada, e daí a pessoa pensa, que oraçãozinha, hein? Que oraçãozinha michuruca. É orgulho nosso. Você entende isso? Nós somos orgulhosos, nós ficamos com medo do que as pessoas vão pensar de nós. Nós ficamos com medo do que as pessoas vão falar de nós. Queridos, mas, como diz aquele louvor, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi. Então, se alguém pede, e o Teófilo até contou um testemunho assim, ele disse que um rapaz, ele estava numa conferência, acabou a conferência, aí um rapaz chegou, meio que paralisado, e falou, eu viajei quantas horas, pastor? Mais de 10 horas. Eu vim aqui porque eu tenho um problema no braço, eu não consigo erguer o braço, e eu vim aqui para você orar por mim, porque eu sei que se você orar por mim, eu vou ser curado. Ele falou que quando ele ouviu, ele falou que deu vontade de sair correndo. Deu vontade de falar, vou chamar os universitários, né? Posso pedir ajuda para os universitários? Ele falou que deu vontade de sair correndo, porque é uma pressão, não é uma pressão? A pessoa fica esperando algo de você. E daí ele falou, não, eu vou crer. E daí ele disse que ele orou o que ele cria. E aquele homem foi curado. Queridos, é só para aquele homem? Não é. Diga para o seu irmão, é para mim e para você. É para nós. Amém, queridos? É para nós.
Então, quando o Senhor fala, ide e pregai o evangelho, queridos, é a primeira coisa. É a primeira. Então, por que eu estou te falando isso? Por que eu trouxe essa palavra a isso? Porque nós estamos começando o mês do Natanael. E nós precisamos apenas falar. O pastor dá risada de mim, porque eu gosto da palavra despretensiosamente, e ele ficou tirando o sarro que eu estava gastando. Eu falei, mas você sabe o que quer dizer despretensiosamente? Sem a pretensão de. Não, assim, eu não tenho a pretensão de ganhar multidões, mas eu vou falar. Se o Senhor quiser acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos, amém, queridos? Porque é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. É Ele que faz isso. Nós não temos esse poder, é Ele, mas nós precisamos falar. Então eu quis trazer essa mensagem para você, para que haja um despertamento nas nossas vidas. Nas vidas de todos nós, para que nós não permitamos que esse mês comece, que esse mês ande, que esse mês acabe, e nós não falarmos da palavra do Senhor. Queridos, quantas pessoas precisam? Fala para mim, quantas amigas suas, principalmente mulher, né? Porque mulher gosta de contar da vida. Não gosta? Nossa, mulher gosta de contar da vida. A minha sogra, quando ela era viva, queridos, onde ela encostava, ela sabia da vida inteira da pessoa, e a pessoa sabia da vida inteira dela. Não é assim? Queridas, aproveite essa oportunidade, com o talento que o Senhor te deu. Não ache que você não é suficientemente capaz e enterre o seu talento. Não faça isso. Mesmo que você tenha um só, multiplique. Multiplique. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor voltar e pedir conta daquele talento, todos nós temos um talento. Amém, queridos? Todos nós. Ah, eu não tenho. Tenho. O Espírito de Deus está em você. Você tem sim. Você tem um talento. Eu queria que você abrisse, nós estamos finalizando. Eu queria que você abrisse em João. Ó, João está em alta, hein? Não, desculpa, Mateus. Ah, enganei você. Mateus, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. É bem conhecido, mas faço questão de ler. Capítulo 22, verso 37 e 38. Eu vou ler o 34. Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Que você lembra que eram 10, né? Eram 10. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós conhecemos, nós já cansamos de ouvir que nós temos que amar o Senhor, que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Olha, você, antes de fazer algo para alguém, se coloque no lugar. Você gostaria que pregassem o evangelho para você? Isso nós sabemos. Mas Jesus não para por aqui. Ele dá uma continuada nesses mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele fala em 1 João. 1 João, lá no finalzinho, né, antes de Apocalipse. 1 João 3,16. E daí eu queria que você já ficasse em pé. 1 João 3,16.
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém, queridos? Quando nós recebemos do Senhor, quando nós bebemos da água do Senhor, vai um pouco além do que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o grande mandamento, mas vai um pouco além de amar o próximo como nós mesmos. Agora não é mais apenas amar o próximo como nós mesmos, é dar a vida pelo próximo como Ele deu. E às vezes nós não precisamos de tanta coisa. Às vezes nós só precisamos falar. Nós só precisamos convidar. Nós só precisamos falar que existe uma fonte que jorra água, que transforma as vidas, que transforma as famílias, que transforma caráter, que liberta, que cura. Amém, queridos? Eu quero profetizar sobre a vida de cada um neste lugar. Que esse mês será um mês que nós vamos nos lembrar da palavra do Senhor. E que as nossas águas, a nossa fonte, ela vai se avolumar. E ela vai alcançar outras vidas. E por onde o seu rio passar, tudo ele vai transformar. Ele vai levar salvação, ele vai levar libertação, as suas palavras vão gerar sede, vão gerar desejo do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós cremos na Tua palavra. A Sua palavra diz que da água que o Senhor nos deu para beber, no nosso interior, nasceu uma fonte de águas vivas. Senhor, nós queremos jorrar essas fontes de águas vivas. Senhor, um dia nós estávamos aqui na reunião de oração. E quando aquele povo estava todo reunido orando, o Senhor falou para mim: ouça o barulho das águas. Porque quando todas as águas estão juntas, as águas têm muita força. Queridos, quando nós estamos juntos, nós temos muita força. Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. E que o Senhor tire todo o nosso orgulho. Que nós possamos ser como crianças diante do Senhor. Que nós possamos oferecer as boas novas, Senhor. Que nós possamos levar as boas novas. Quando alguém disser que está enfermo, então nós vamos falar: eu vou orar por você. Quando alguém se queixar que o casamento está destruído, nós vamos falar: eu conheço alguém que coloca o vinho novo. Senhor, haja assim nas nossas vidas, Senhor, porque nós estamos disponíveis para o seu agir, Senhor. Senhor, o Senhor foi, mas nós ficamos, Senhor. E conforme diz a sua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós faremos obras maiores do que as suas, porque nós estamos presos na videira, que é o Senhor. Que o poder do Senhor seja sobre nós. Que o poder do Senhor seja sobre esse ministério. Senhor, que este poder alcance todas as casas de milagres, Senhor. Que as casas de milagres sejam contagiadas, Senhor, pelo seu poder, Senhor. Que o desejo, Senhor, de jorrar na vida de outras pessoas alcance todas as vidas nas casas de milagres, Senhor. Senhor, dá intrepidez para o teu povo, Senhor. Dá ousadia, dá estratégia, dá sabedoria, Senhor. Senhor, e que o Senhor venha sobre a tua igreja com os teus dons, com os teus talentos, Senhor, porque nós queremos servir o reino, Senhor, e que o seu nome seja engrandecido, e que o seu nome seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Que esse mês seja um mês abençoado para nós, que nós possamos